Glória a Deus. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. É um versículo conhecido. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Muitos mestres da Bíblia têm se especializado sobre fé, mas não são muitos os que têm se especializado no fato de que Deus, o Pai, é um galardoador. Ele é um galardoador. Amém? Com o que ele nos galardoa? Com enfermidades e doenças? Com pobreza? Com carência? Com problema? Quais são as recompensas do Pai para seus filhos que andam em obediência para com Ele? Em Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 17, diz assim: qualifica o tipo de galardão que Ele nos dá. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descende do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Sempre que o Pai nos recompensa, é sempre com algo que é bom. Ele tem sempre sido um doador de boas dádivas e ele sempre será um doador de boas dádivas. Ele nunca mudará essa atitude ou se afastará dela. Deus é aquele que doa e não aquele que toma. Ele é aquele que instituiu o dar. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos, no capítulo 8, o versículo 32. Aprendo com Jó. Podemos encontrar algumas coisas positivas no livro de Jó. Graças a Deus que podemos. Frequentemente, gostamos de enfatizar o lado negativo da vida de Jó. Mas Jó foi curado e abençoado com duas vezes mais do que tinha no início. Através da inspiração do Espírito Santo, Jó teve algumas coisas para dizer, que nos abençoará. Na passagem específica de Jó 22, no versículo 21 ao 30, vamos considerar o que Elifaz estava falando sobre conhecer a Deus e as bênçãos que acompanham este conhecimento. Estas bênçãos estão disponíveis para nós hoje. Reconcilia-te, pois, com Ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. No versículo 21. Tem paz. Não fique cheio de preocupação e ansiedade, querendo saber se Deus vai lhe pegar se você não fizer a sua vontade. A Bíblia amplificada diz: reconcilia-te, pois, com Ele. Concorde com Deus. Mostre-se conformado com a sua vontade. Deus tem dito por mais de 5.000 anos que Ele é o Pai de amor. Mas muitos têm dito algo diferente. Deus tem nos instruído a concordar com Ele e ficar em paz. Quando nós começamos a concordar com Deus, Ele manifestará o seu amor em nossas vidas. Aleluia! Reconcilia-te, pois, agora mesmo com Deus, e tem paz, e Ele sobrevirá. Enfermidade e doença? Não. Assim, pobreza e carência e necessidade virão para você? Não. A palavra de Deus diz que o melhor virá para nós. Quando nós começamos a nos reconciliar, a conhecer com o Pai, então a paz virá sobre nós e o que é bom nos pertencerá. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Verso 22. Este versículo nos dá o caminho para nos tornar reconciliados pessoalmente com o Pai, pois as suas palavras dentro de nós. Se te converteres ao Todo-Poderoso,
será estabelecido se afastarem a injustiça da tua tenda. Verso 23. Quando você se volta para o Pai e vem a conhecer quem Ele é, você se erguerá com força em seu homem espiritual. Você começará a crescer espiritualmente quando começar a ver quem é o Pai. E o que Ele oferece a você. Você colocará a iniquidade para longe de você, porque tem aprendido quem você é em Cristo Jesus. E que o pecado não tem mais domínio sobre você. Você não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Jó está descrevendo prosperidade espiritual aqui, a qual vem do do conhecimento de quem o Pai é. Prosperidade espiritual é crescer e fortalecer-se em seu homem interior e aprender como colocar o pecado onde ele deve ficar, isto é, debaixo dos seus pés. Quando eu compreendi a revelação que o pecado não tinha mais domínio sobre mim, eu fui liberto de alguns hábitos e pensamentos que eu tinha segurado por meus anos no mundo. Quando eu conheci quem o Pai era, o que Jesus tinha feito por mim, e que o pecado não tinha mais domínio sobre mim, eu aprendi que eu poderia viver acima do pecado. Eu coloquei a iniquidade longe de mim. E deitares ao pó do teu ouro, e o ouro de Ofim, entre pedras dos ribeiros. Então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Verso 24 e 25. Quando você coloca Deus, Pai, em primeiro lugar em sua vida e determina que a comunhão com Ele é uma prioridade maior do que tudo mais, então Ele prosperará você financeiramente. Há muitos cristãos hoje que têm começado a ver que Deus quer vê-los prosperar, mas primeiro eles precisam entender e alinhar suas prioridades. Muitos estão mais interessados em ganhar dinheiro do que em conhecer o Pai. Então é uma prioridade errada. E Deus não pode abençoar. Ele quer abençoar e prosperar você. O que esse versículo está dizendo é que quando você conhecer pessoalmente o Pai, descobrirá quais são as riquezas verdadeiras e o dinheiro tomará o seu devido lugar. Eu gosto de ter comunhão com o Pai, muito mais do que eu gosto de dinheiro. Aleluia, rapaz, que revelação, hein? Andar com o Pai é mais importante do que algumas coisas no mundo. Isto é o que acontece quando você conhece Deus em plenitude. Ele se torna a pessoa mais importante em sua vida. Mas Deus não é contra nós prosperar. O versículo 24 significa que o ouro será nosso, tanto que será como poeira ou pedra no ribeiro. Em outras palavras, será comum para nós. Ele está nos instruindo que se nós dermos a Deus o primeiro lugar e termos comunhão com Ele, então Ele se tornará nossa fonte e nós teremos abundância de prata. Glória a Deus. Isto é exatamente como que Jesus disse em Mateus, capítulo 6, verso 36. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus, queridos! Que maravilha! Glória a Deus! Poder através da oração e confissão. Deleita-te, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Versículo 26 a 27. Quando você começa a conhecer o Pai, você se torna poderoso em sua vida de oração. Quando você começa a conhecer quem o Pai é e o que pertence a você, você começa a mudar as coisas através da oração. Porque eu tenho uma posição correta com Deus. Posso levantar meu rosto para cima e ir ousadamente para o trono da graça e receber o que preciso.
Quando você não conhece quem o Pai é, você não tem revelação de sua posição correta diante dele. Sem esta revelação, você está preso na consciência de pecado. Você achará que as orações dos outros têm mais poder do que as suas, quando, na verdade, todos nós temos a mesma posição diante de Deus o Pai. Quando você começa a conhecer quem seu Pai é, aleluia, e quais são os seus direitos, então você se torna extremamente precioso para as pessoas. Você pode ser o canal do poder de Deus para suprir as necessidades dos outros. Você pode ir com intrepidez para o trono. Você pode levantar o seu rosto para ele e ele ouvirá você. Se você não conhece Deus, pode pensar: eu sei que ele me ouve, mas ele responde? A palavra de Deus responde esta pergunta. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quando ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 de João, capítulo 5, verso 14 a 15. Quando Deus ouve a sua oração, ele lhes responde. Uma oração determinada, sincera, continuada de um homem justo faz um poder tremendo disponível, dinâmico em seus efeitos. Tiago, no capítulo 5, verso de número 16, na Bíblia Amplificada. Agora olhe outra vez em nossas passagens de Jó, do capítulo de número 22. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos, no verso de número 28. Quando você aprende quem é o seu Pai e o que você é para ele e o que ele tem dado para você no nome de Jesus Cristo, você pode declarar a palavra de Deus em sua boca quando Satanás vier roubar, matar e destruir, e esta palavra que você tem decretado se cumprirá. Aleluia! Você é aceito pelo amado e a você tem sido dada autoridade no nome de Jesus. A você tem sido dado o direito e o privilégio, de acordo com Romanos 5,17, para reinar como rei em vida. Satanás não tem nada que fazer. Seus filhos ficarão doentes ou roubar suas finanças. Quando você aprende quem é o Pai e o que ele tem dado a você, então você começa a levantar-se com seus próprios pés espirituais e decretar uma coisa com a sua boca e vê-la cumprir. No final de Jó 22, Eliafaz fala sobre o benefício de conhecer o Deus Pai e ser um intercessor. Se estes dissem, então dirás para cima, e Deus salvará o humilde e livrará até ao que não é inocente. Sim, será libertado, graças à pureza das tuas mãos. Verso 29 ao 30. Quando você conhece o Pai, você se torna efetivo como um intercessor. A Bíblia Amplificada diz: Ele mesmo libertará. Aqui, para quem você intercede. Quem não é inocente, sim, ele será libertado através da limpeza das suas mãos. Verso de número 30. Quando você toma corajosamente seu lugar diante do trono de Deus como um intercessor, Deus libertará aqueles por quem você ora. Mesmo que eles não sejam inocentes, eles serão libertos por causa de você. Aleluia! Nós temos o exemplo disto na vida de Abraão. Deus disse a Abraão que ele libertaria Sodoma e Gomorra por amor de Abraão. Se ele pudesse encontrar 10 justos lá, quando nós
conhecemos o Pai, nós nos tornamos preciosos para o mundo por causa de nossa vida poderosa de oração. Nós estamos então aptos a interceder e impedir as trevas de virem sobre outros, até que a luz da verdade de Deus brilhe sobre eles, e eles chamem pelo nome do Senhor Deus. Não quer que ninguém vá para o inferno, mas ele precisa de intercessores para pleitear a causa daqueles que ainda estão em trevas. Daniel capítulo 11, verso 32 diz: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo através da avenida da intercessão. Muitas das maiores proezas serão realizadas. Os intercessores impedem as trevas, porque o nosso Deus é abundante em misericórdia. Há benefícios que nos pertencem, porque nós conhecemos o Pai, aquele que buscam sua face e dedicam tempo e esforço à palavra e à oração para conhecer quem Ele é. Em verdade e em plenitude serão prósperos e abençoados. Você sabia que não pode abençoar outros até que você seja abençoado? Você não pode libertar alguém até que se liberte. Você não pode dizer a alguém como é o Pai, ao menos que esteja convencido em seu próprio coração. Deus disse a Abraão que ele o abençoaria e, portanto, ele seria uma bênção. Eu desafio você a conhecer o Pai, a experimentar esses benefícios que são seus através de um relacionamento íntimo com Ele. E então, tomar o seu lugar para ser uma bênção para outros, através da intercessão e através da vida que você vive. Deus abençoe você. Aleluia, glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Que livro maravilhoso. Que livro maravilhoso, não é verdade? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero, vai ver que tem alguém que não fez isso, não entregou sua vida a Jesus, mas há uma oração aqui no final desse livro. Sim, você pode nascer de novo hoje. Amém? Ao ter lido este livro e a palavra de Deus ter falado ao seu coração, sei que você pode ver que Deus é por você. Se você gostaria de se tornar um filho de Deus, você pode, orando hoje, a seguinte oração com todo o seu coração. Querido Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que morreste na cruz por meus pecados. Eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos, para que o poder do pecado e morte pudesse ser quebrado sobre minha vida. Eu peço que Tu venhas habitar em meu coração e seja o Senhor de minha vida. Eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador hoje.